pessoal, venho aqui apresentar para vocês o nosso trabalho final de introdução à análise real que eu e minha amiga Josiane fizemos. E na construção do conjunto de campo, conteúdos presentes no currículo de matemática dos ensinos fundamental e médio são explorados, como conjuntos, conceitos, aplicações, frações e equivalências, sequências, números reais, intervalo fechado e aberto, progressões geométricas e somas infinitas da progressão geométrica. Esses conteúdos eles são pré-requisitos fundamentais para o estudo do conteúdo do conjunto de Cantor. Nós acreditamos que as inesperadas propriedades do conjunto de Cantor sejam atraentes e por isso recomendamos que sejam utilizados nas escolas, além de fascinar os alunos que utilizam no processo do recurso dos infinitos. A apresentação do conjunto de Cantor fará com que eles revisem conteúdos de extrema importância para a matemática. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história de George Cantor. George Cantor foi um matemático alemão. Ele nasceu em 1845 e foi um dos criadores do Congresso Internacional de Matemática. Ele ficou famoso por ser o precursor nos estudos e criação da teoria dos conjuntos. Cantor foi aluno de Weierstrass e Weierstrass havia feito muitos avanços na área de análise e isso despertou o interesse de Cantor nessa área. Cantor obteve seu doutorado no ano de 1867, ele tinha apenas 22 anos. O título de sua tese era "Em matemática, a arte de fazer perguntas é mais importante do que de resolver problemas". Cantor foi o responsável por abrir o caminho para uma nova matemática, por anunciar que não existe apenas um infinito, mas sim uma infinitude de infinitos. E foi publicado nos anos de 1895 e 1897, em duas partes. Cantor foi o primeiro a utilizar o símbolo para representar o conjunto dos números reais. Por ser muito religioso, Cantor era visto com maus olhos pela comunidade matemática e sofreu muitos boicotes. Trabalhou sozinho e demonstrou que alguns conjuntos infinitos poderiam ser mais infinitos do que outros. E, perseguido por sua tese, teve sua saúde mental comprometida. Hilbert foi um dos poucos defensores de Cantor, e ele afirmou que ninguém seja capaz de nos tirar o paraíso que Cantor criou para nós. Cantor morreu aos 72 anos em uma clínica psiquiátrica na Alemanha. Esse é o material lúdico que foi desenvolvido pelo nosso grupo. É um quebra-cabeças, né, que auxilia para o ensino do conjunto de Cantor. Como se pode ver, temos essa parte inteira, né? Abaixo dessa parte inteira temos as partes divididas em terços, né? E como é ensinado, né, no conjunto de Cantor, uma dessas partes sendo sempre retirada, né, vai formar que fica muito mais interessante aprender sobre o infinito de maneira lúdica, através de um jogo, através de construções. Isso pode ser feito tanto no ensino fundamental quanto no médio. E essa parte retirada foi dividida em terços. E esses novos terços vão produzir novos terços, que serão
construídos desta parte retirada. Então, nós resumimos que de cada parte retirada formamos terços. E desta parte retirada também formaremos terços. E assim sucessivamente, formando infinitos terços formados das partes retiradas do conjunto de canto. Essa é a ideia do infinito que nós podemos ensinar aos nossos alunos de forma lúdica. Esse quebra-cabeça de Cantor também pode ser construído em MDF, que fica bem mais firme, né? E mais fácil de guardar, manusear, né? E resistente. Ou em EVA. Esse aqui foi feito em EVA. O conteúdo de intervalos é bem determinante nessa aplicação aqui. Por quê? O intervalo do conjunto de Cantor vai de 0 a 1/3, de 1/3 a 2/3, de 2/3 a 3/3. A parte retirada é essa daqui. O intervalo que restou é de 0 a 1/3 e de 2/3 a 3/3. Esse intervalo foi retirado. Logo a seguir, nós subdividimos essa parte, essa fração, em terços. Então, quais os intervalos que foram formados? De 0 a 1/9, de 1/9 a 2/9, de 2/9 a 3/9, e por aí vai. Nós vamos demonstrar só essa parte aqui mesmo, porque nosso tempo é curto. Então, nesse intervalo aqui, de 0 a 1/9 foi mantido, de 1/9 a 2/9 foi retirado, de 2/9 a 3/9 foi mantido. O que nós fizemos? Nós utilizamos esse intervalo que foi mantido e subdividimos em intervalos de 1/27. De 0 a 1/27 foi mantido, de 1/27 a 2/27 foi tirado, né, esse branco, de 2/27 a 3/27 foi mantido, e por aí vai até o final, né, que nós não vamos fazer por causa do tempo, né, mas você já consegue compreender qual é o procedimento do conjunto de Cantor. A parte dividida, né, são divididas em terços, né, que são os intervalos. Agora aqui seria de 0 a 1/81, de 1/81 a 2/81 foi retirado, e de 2/81 a 3/81 foi mantido, e por aí sucessivamente. Isso vai se dando de forma infinita. Com esse material pode-se trabalhar conjuntos abertos e fechados, frações, infinitude, geometria, entre outras aplicações. Essa atividade permite diversas reflexões pelos alunos. Por exemplo, você pode criar questões, né, inquirindo a eles sobre o valor dessa peça verde, por exemplo. Você pode perguntar qual a fração, qual o intervalo, né, que foi utilizado, qual o valor atribuído à peça laranja, por exemplo, à peça vermelha, né, intervalos que os outros intervalos, né, esse daqui, esse, que não tinha sido mencionado no início. Você pode perguntar sobre, utilizando a medida da unidade, sobre o fracionamento dessa medida. Você pode perguntar qual foi a operação utilizada, entendeu?
para chegar a essa conclusão. Você pode também utilizar sobre a infinitude. Você pode perguntar sobre a infinitude para os alunos, né? Perguntando a eles, por exemplo, quantas vezes pode ser feito o procedimento. Vai levá-los a refletir sobre a infinitude, que é o que nós queremos, né? O que significa esse fractal, aonde ele leva. O conjunto de Cantor é um tipo de fractal. Ele já foi chamado de poeira de Cantor, monstruosidade matemática, entre outros, pela dificuldade dos seus cálculos. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Façam uso dela para o ensino do conjunto de Cantor. Um abraço a todos.